Salve a todas, salve a todos. 18 de novembro de 2025. Vou prosear um pouco sobre um vídeo que eu acabei, estava na timeline de alguém, obviamente uma pessoa conhecida. Eu achei que tinha salvo enviado para mim, mas percebi depois que não, custei a encontrar, acabei encontrando. Falei assim, preciso gravar sobre isso. Trazer os spoilers iniciais para tudo ficar bem e eu não ser defenestrado. O primeiro spoiler a ideia é a partir do humor tocarmos questões sérias. Eu estou chamando de humor, algumas pessoas que viram o vídeo viralizou, também compreenderam como sendo humor, mas é esse humor que está carregado de questões sérias. Então, por favor. E as questões sérias aí que a gente vai tentar entrar e prosear um pouco diz respeito aos relacionamentos. E uma engrenagem das relações que é muito complexa. É muito complexa. Porque ativa um imaginário, quase que uma crença mística, isso os dois homens e mulheres têm, de que o outro vai saber da minha intenção. Então, mais do que um diálogo com o Tito, as brigas, as discussões, os términos, às vezes acontecem nesse não dito. Mas não é o não dito que eu vou colocar na ordem do tranquilo. É um não dito no qual eu tenho a esperança, a expectativa de que você deveria compreender e saber o que eu não te falei. E essa meleca é a coisa que a gente encontra desde os livros infantis, dos contos de fada, até nas comédias românticas. Há uma engrenagem que permeia ali, no caso, muitas vezes, das mulheres, e aqui eu estou trazendo uma imagem romântica, de que este homem, ou este ser armado, sabe e compreende os desejos que ela tem, ainda que ela não os diga. E mais, este homem existe para satisfazer a esses desejos, a essas fantasias. Esse lugar, quando sai do ambiente da fantasia e começa a habitar a vida ordinária das relações, geralmente é problemático. E o universo somos nós, homens, com os nossos vocabulários emocionais elaboradíssimos, que conseguimos dar conta de nomear todos os afetos que nos transpassa e que ficamos, por vezes, na condição de crianças de 3, 2 anos, ou até menos, 5, 6 meses, nos quais o nosso choro, a nossa cara emburrada, o nosso não falar, vai levar a mãe, no caso agora a esposa, a parceira, a namorada, a companheira, a decodificar o que a gente está querendo dizer. Gente, esse lugar também é uma meleca. Esses dois lugares, então, quando se chocam, aí nós temos essas discussões, essas brigas, essas coisas malucas por vezes dos relacionamentos, mas que já não são mais, ou já não está dizendo mais dessas nossas questões para trás, vamos chamar de dados divisórios, que nos congelamos, do que necessariamente desse hoje, desse agora. Nesse agora
talvez a questão não fosse um problema, mas no para trás-mente ela é. Deixa eu mostrar o vídeo para que eu não me exceda muito. Eu só vou me exceder mais 20 minutos depois. Vamos lá ver o vídeo. Alguns de vocês já devem ter visto. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Entendeu um negócio desse? Por isso que eu digo direto, pega a visão que o mundo tá estranho. Quem não quiser cair que se deite aí dentro, ó, tome e tome de novo. Vai, toca a bola. Solta a bola ali, ó. Assina. Assina. O que é isso aqui? Nosso divórcio, assine. Assine. Tá pensando que eu vou viver essa vida atribulada com você? Tu tá pensando que eu vou viver com os vizinhos falando meu nome no meio da rua por sua causa? Não, assine. Assine. Você quer? Tu vai assinar sem ler? Tu vai assinar sem pode ler? não. Você quer o divórcio? Fazer Eu o quê? vou ficar com o carro. Pode ficar com o carro. E a casa também. Fique, pode Eu pedi uma ficar. pensão. Tá bom. Bicho, eu quero a minha paz, pelo amor de Deus. Se eu tenho minha paz. Tá lindo. Toma teu negócio. Toma. Assinou mesmo, Vai Júnior? com Deus. Não Tu era pra assinou mesmo, assinar. Júnior? E não Eu era sabia. pra assinar nesse divórcio. Eu sabia que tu nunca me amou. Oh, meu Deus. Que o nosso casamento era uma farsa. Que você nunca gostou de mim. Eu sabia. Vai fazer o que agora? Vai voltar pra sua ex? Vai voltar pra suas quengas? Vai? Dá o divórcio e agora tu tá inventando coisa pra mim? Vê aqui se eu assinei. Vê aí se eu assinei. Sim, Messa, mas foi Minha você. assinatura não tem, não. Mas foi Eu você só pedi. Eu só dei entrada, mas eu não assinei. Aí você vai e assina. Porque você é o quê? Porque você nunca me amou. Me dê. Agora também não vai separar também, não. Nem vai separar ninguém aqui, não. Não vai me separar, não. Tá pensando que você vai viver soltinho? Tá pensando? Você não sai dessa casa. Vou mandar cancelar tudo. Agora vai entender um negócio desse. Por isso que eu digo direto, pega a visão que o mundo... Eu não consigo ver sem rir, não, pô. Eu não consigo ver sem rir. Ela é muito boa atriz. Esse casal, eu vi que tem outros casais que fizeram quase o mesmo texto, mas eu não sei se é porque essa eu vi primeiro, ou de fato é o brilhantismo da moça mesmo. Era o sotaque, a mulher arretada, a briga do nada intempestivo, o moço tá quieto. A gente fica quieto, a gente é desses. A moça estará quieto, vendo o futebol dele. Não vou continuar vivendo essa vida atribulada com você. O quê? Do que você está falando? Você está dialogando com o quê? Você está dialogando com quem? O meu nome não vai estar aí na rua. Que isso? Do que ela está falando? Assina. Aqui é essa parte bonita que a gente vê nas comédias românticas o tempo inteiro. A gente vê nas novelas globais, pelo menos da minha geração, de que a moça, quando está querendo não, ela está querendo dizer talvez. E que quando ela está querendo dizer talvez é porque ela está falando sim. Hoje, momento atual, isso é machismo. Essa é a interpretação. Naquele tempo, e as comédias românticas em muito trazem essa linguagem que eu vou colocar aqui quase que subliminar, era menos. O que estava sendo colocado ali é que essas mulheres, ou esse ser mulher, não tem a primazia nem o controle do seu próprio querer. Elas falam que querem uma coisa, mas na verdade elas estão falando algo no qual elas mesmas se contrariam, então prevalece a vontade certa, que é a desse homem, que é desse macho, que é a nossa.
eu saí de uma dúvida e adentrei praticamente a lógica do estupro. Dei um salto, mas a matriz é quase a mesma. Extrapolei e volto na moça. A moça está fazendo esse jogo, cujo contexto é que possibilita a leitura. E o jogo é: estou testando a minha relação. Vou levar os papéis do divórcio e vamos ver se ele vai divorciar ou não. Isso é claro e evidente no universo das moças. No nosso universo, eu ainda não vi quem decodificasse isso com beleza e com clareza. A maioria de nós faz o que o homem fez, assina. Mas não era para ele assinar. Ele não podia ter assinado. O assinar dele foi um atestado de morte, sentença de morte. Ele assinou, então, porque ele não gosta dela, é porque ele está preocupado já com a ex, é que ele já tem quenga na rua. Nunca há amor. O ponto é que se esse jogo é muito claro e evidente no universo feminino, no universo masculino, a gente está às cegas. Eu estou falando por mim e estou ampliando um pouco das vozes para grande parte dos outros homens. Não estou entendendo. Estou indo jogar bola. Vá para você ver. Pode ir. Pode ir. O que é isso? É uma outra forma de linguagem. E essa outra forma de linguagem, isso que é o barato das coisas, e acho que é o bonito das relações, é como que ela se apresenta muitas vezes universal. Já dado um acabado, última aula de um curso, saiu para a gente sair para comemorar. O curso, como a maioria desses cursos de energética, maioria das moças, maioria mulheres. E aí uma me pergunta, tá namorando? Eu vi e falei assim, não, fulana terminou comigo. Aí ela me pergunta assim, como assim terminou? Ela me perguntou lá uma coisa e eu falei isso, e aí todas as moças eram 5 numa mesa, só eu de uma. Todas elas compreenderam que tinha um jogo ali. Que a moça provavelmente tinha falado em terminar, não para acabar com a relação, mas para testar se eu mesmo estava afim e estava dentro do relacionamento. Mano, é difícil. É uma lógica que a gente às vezes não usa nem quando está jogando truco. Não tem esse blefe. Não arriscamos as coisas dessa forma, dessa maneira. Talvez arriscamos de outra, que vocês percebam e nós não, mas dessa forma dá nó. E o não falar, ele não discute, ele não fala comigo, ele não me ouve, ele não discute, eu falo, eu estou falando para as pedras, eu estou falando para as portas, isso não adianta falar nada com ele. É porque muitas vezes tem 2 movimentos. Um é o movimento da enguia. A pessoa fica congelada. Estou entendendo. O que houve aqui? Essa moça que chegou com esse papel assina. Assinar o quê? Você não vai ler? Não, você está falando para assinar, eu assino. É o nosso divórcio. Tá, eu vou assinar. É isso que você quer? É isso que eu quero. O divórcio. Então tá, estamos divorciando. Você está assinando o divórcio? Você está assinando o nosso divórcio? Olha aqui, vê se eu assinei. Eu não assinei. E você está assinando o nosso divórcio?
Então eu não me divorcio mais. Não vou mais me divorciar, você vai ficar comigo. É difícil, tá? É difícil, é complicado. Essa clareza aí não é fácil, não. Obviamente que devemos ter milhares de contradições nas nossas posturas. E talvez a maior das nossas contradições seja essa, a dificuldade de, a cada momento e a todo instante, repetir o que já afirmamos há 20 anos atrás, como dissemos sim no casamento. Mas se eu já disse sim no casamento, mas por que essa moça está perguntando, está em dúvida até agora se eu estou com ela ou não? Tô, uai. Mas é raro o cara que vai falar isso todas as manhãs, ou toda semana, ou 2 vezes no ano. É raro. Ele disse, já está posto, e ele está em casa, então está colocado. É uma outra forma de linguagem que abala muito essa sustentação, essa fundamentação, essa... Será que é mesmo? Será que me ama mesmo? Deixa eu testar, deixa eu pôr à prova. E tem umas, que essa foi no papel do divórcio, tem outras que fazem esportes ainda mais radicais. Vou flertar com outros homens aí para ver se gera um ciúme. Se tiver ciúme de mim, aí é porque ainda está comigo. Se não tiver ciúme de mim, é porque já largou. São blefes arriscados. Que acredito eu, se a gente tivesse um pouco mais de maturidade, poderíamos desembolar de outro jeito. Não a maturidade dos holofotes e da clareza, joga luz sobre tudo, mas a maturidade de colocar um pouco às claras essas cartas que a gente guarda na manga. As relações precisam muitas vezes de parte do jogo estar mais aberto. Ou de em determinadas fases do jogo a gente abrir. Assim, não estou escondendo nenhuma carta na manga. Estou afim, estou gostando, estou querendo, quero, enfim, estar com você. E quero estar com você dessa maneira e não de outra, dessa forma e não da outra. Trazer isso com mais clareza, dando conta de ouvir e também de falar. E isso é um ponto que poucos casais alcançam. A maioria dos casais ficam profundamente ofendidos quando escutam propostas do outro. Quando parte dessas encenações, desses roteiros, quebram ou perdem a graça. Esse roteiro aí já não me encanta mais. Não precisa mais fazer isso. Vamos arrumar outros. Mais agradáveis, mais aprazíveis, mais prazerosos, menos desgastantes. Nossa relação já está num lugar que a gente pode encenar outras formas. Não essa de que você não me interessa, de que eu não gosto de você, de que eu quero me separar. Então, quando eu quiser separar, eu vou te dizer. Vou te falar. Vai mesmo. Vai falar mesmo. É aí que estamos o problema. Não falamos, né? Arrasta-se relações por décadas. Não fala. Trai, machuca, mas não diz. Não conversamos, não tocamos esses pontos, não tocamos esses lugares, não chegamos a esses níveis de diálogo. E vai se estabelecendo a crença e a expectativa, adivinha. Adivinha meus pensamentos, adivinha os meus desejos. Quando não tem essa adivinhação, a gente começa a brigar, a agredir, a machucar uns aos outros. É muito estranho.
quietei aqui. O vídeo é bom, as reflexões também, não as minhas, as reflexões que o vídeo provoca em cada um, né? Por favor, podendo, comentem. Vire dizer assim, eu nunca fiz isso. Eu não sou dessas. Essa sua generalização é um absurdo. E fale isso. Os meus amigos, por favor, se alguém compreende esse jogo, eu sou uma nota de rodapé. Quem compreende muito bem esse jogo são, eu vou usar o termo, não os leve os termos a mal, mas são os pilantas, são os cafajestes, eles compreendem muito bem esse jogo. E esse que é a levedura, né? A levedura da cerveja, porque eles falam que a outra está esperando e o que a outra está querendo naquele momento, e isso é muito agradável aos ouvidos. Ela está querendo literalmente ser ludibriada, ela está querendo literalmente ser enganada, e ele vai. É isso que ela quer ouvir, é isso que eu vou dizer. E isso conquista, isso seduz, isso é altamente sensual. Diferente do cara que chega e dá a martelada, quase o antirromantismo. Estou assinando o divórcio. Como assim você está assinando o divórcio, velho? Você é louco de assinar o divórcio? Você está querendo terminar comigo, acabar com a nossa relação? Então eu não significo nada para você, nem para sua vida. É isso? É isso que você... O cara, malandrão, senta aqui, você é o grande amor da minha vida. Ele sai, ele vai comprar um chocolate, ele vai voltar com flores. No meio do caminho, ele já marcou encontro com outras duas. Ele beijou uma, mas ele volta e diz que sem ela ele não vai viver, ele não respira. Que jamais existe outra mulher na vida dele que não ela. E é isso, quando ele está junto com ela, é isso mesmo. Muitas vezes ele dá isso e proporciona isso para ela mesma. E satisfaz muito. Esse império da fantasia, esse lugar desse agradável, desse conto de fadas, dessas comédias românticas, dessa novela que parece que roda incessantemente na mente de boa parte dos casais, mais das moças, me perdoe, do que dos moços, é algo que a gente precisa minimamente perceber, tá? Isso é dessa ordem e isso aqui é desta ordem. E nem sempre elas interrelacionam, nem sempre, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ela choca. Na maioria das vezes você está sonhando lá com Brad Pitt e está namorando com esse aí. É ele. Brad Pitt é lindo, maravilhoso, ou o professor da musculação, ou o barato, bacana da academia. Ele é o cara maravilhoso, gostoso, boa pinta, mas o meu afeto e algumas nessas elaborações correlacionam esse afeto a esse desejo, tá com esse gordo, careca, barrigudo, baixinho. É isso que tem para hoje. E ele tá lá. Eu, linda, bonita, me produzindo, trabalhando, respeitando, fazendo tudo. Ele podia, ao menos, me lançar um olhar de desejo. Mas não, nem isso. Esses pau murcho conseguem fazer. Nem isso eles dão conta de fazer. E essa ruptura amplifica ainda mais o universo da fantasia. Né? Enfim,
São questões que estão na ordem do dia ou das eras. Não sei muito bem como a gente vai solucionar, se é que precisa de solução, mas as pessoas que estão sofrendo com isso, desgastando com isso, procura alguém para conversar, procura alguém para apontar, para ouvir, olha, para dizer, poxa vida, realmente aqui embolei muito. Não, aqui realmente dá para melhorar nosso cotidiano, nossa prática, nossa vivência, nossa relação pode ser aprimorada. Tanto individualmente quanto conjuntamente. Eu gosto de fazer algumas coisas, ele gosta de fazer outras coisas, eu acho que ele precisa fazer essas coisas que ele gosta sozinho, eu vou fazer parte das minhas sozinhas, algumas outras nós vamos fazer juntos, faltando juntos entre nós, está faltando mais cada um de nós entre nós, enfim, às vezes quem está de fora consegue perceber esses limites e essas interações do casal. Eu vou falar uma última aqui. Uma colega de turma vira e diz assim, nossa, eu não gosto desse povo terapeuta porque eu fui em uma para fazer uma terapia de casal e ela virou e disse que eu e meu marido não temos nada para dar certo. Nós estamos mais de 30 anos juntos. E é isso. O que é isso, né? O que a terapeuta viu, eu não sei se era... viu errado, não. Mas o fato de não ter nada a ver com o outro ou a outra não significa que uma relação também não possa se estabelecer se as bases dela for construída não no imaginário, e sim nessa coisa do palpável, do concreto. Há possibilidades mil de superar obstáculos, e se supera. Superam-se mesmo. Temos aí provas disso o tempo inteiro, de dificuldades que a relação traz e que esses dois, ao seu modo, à sua forma, do seu jeito, suplantam. Enquanto que tem casais que tinham tudo para dar certo, quase essa ideia também super idealizada de almas gêmeas, e que vai cada um para o seu lado. Não tem uma fórmula pronta. Eu fico apostando sempre na necessidade do diálogo. Quanto mais diálogo esses dois conseguirem estabelecer, avançando e aprofundando camadas que são difíceis de tocar, porque machuca, pega nas fragilidades da relação e no relacionamento, mais tranquilo por vezes costuma ser. Por vezes, porque isso também não é uma fórmula pronta. Estava trabalhando com um casal no qual esses pontos de fragilidades, ao serem observadas em um e no outro, acabaram se tornando formas de um machucar o outro. Que é o pior dos caminhos. É a parte, nossa, é a parte mais, eu vou usar feia do amor. É eu machucar o outro sabendo que ela vai doer ou que ele vai doer e que nessa dor ela vai sentir ou ele vai sentir alguma coisa por mim. E essa alguma coisa que eu quero e espero que ele sinta por mim, inicialmente é um ponto de fragilidade que volte correndo para os meus braços. Isso eu acho terrível. É muito feio. Mas tem milhares de casais que se estruturam nisso. Olha como você é gorda. Você viu como que você é feio? Você está vendo como é que você está broxa? Você está vendo como que você não ganha dinheiro, como que o fulano é que ganha, banca família, e você está aí desempregado, enfim. É uma parte muito feia. Mas quietei, parei, beijo em todas, todos, e vamos proseando aí.